Graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez aqui conosco. Esse é o nosso segundo podcast, onde nós vamos estar compartilhando mais um pouco com vocês a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito no nosso meio, aquilo que nós temos aprendido e queremos também expor tudo isso com vocês, né? Compartilhar, falar mais um pouco de Deus. Sim, e por isso fique conosco até o final desse vídeo. Inscreva-se ao canal da gente, né? Aí no Alliance temos aí o nosso podcast, como a Temis diz, é o nosso segundo. A gente está muito feliz de estar aqui nessa noite, né? Então, vamos ao assunto. E o nosso tema sempre principal é mentes libertas através da Bíblia, né? Então, Yes. esse sempre é o nosso assunto principal, falar da Bíblia, falar da verdade da Bíblia, a pureza da Bíblia, né? Sim. E nós temos vivido tempos onde a palavra de Deus tem sido muito distorcida. Sim. Mas Deus disse que haveria um remanescente que estaria ali para trazer de volta aqueles que se perdessem, trazer de volta a palavra genuína. E são, assim, tempos difíceis para se fazer isso, diante de tantas vozes, né? A Bíblia fala, muitas vozes que falam e todas querem ser ouvidas. E eu creio, assim, que é bem, não só nesse tempo agora, mas sempre foi difícil você se manter puro, se manter reto naquilo que a Bíblia fala, sem distorcer a Bíblia, sem desviar dela. Igual o senhor, por exemplo, mesmo que a gente tenha quem nasceu num lar cristão, quem sempre teve essa experiência de estar na igreja ou de servir na casa do Senhor, pode até parecer por um momento que é fácil, né? Mas assim, sempre existem os desafios. E muito tempo na igreja não significa que você se converteu verdadeiramente à palavra, né? Eu acho que a gente até pode começar falando assim, né? Como manter firme na palavra, como permanecer nela, né? Yeah. Primeiramente, graça e paz a todos. Alegria estarmos novamente aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Esse assunto, esse tema, ele é bastante pertinente, muito importante de nós estarmos falando sobre ele. E nós queremos aqui de forma bem direta, de forma simples, falarmos da palavra de Deus. Essa é a nossa proposta. Como você falou, nós estamos vivendo dias em que a palavra de Deus tem sido muito distorcida. As pessoas, elas têm, mais do que distorcido a palavra de Deus, elas têm misturado a palavra de Deus. Eu acho que hoje nosso maior desafio é a mistura que tem sido feita à palavra de Deus, e muitas coisas que têm sido apresentadas como sendo palavra de Deus não é palavra de Deus. E é aí onde eu acho que o que está mais gerando confusão nos nossos dias é porque as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, elas não estão sabendo discernir a pureza da palavra de Deus. Então, o que vai diferenciar é manter a pureza da palavra de Deus, sem distorcer a palavra de Deus e sem querer misturar a palavra de Deus. Quando João estava na ilha de Patmos, em Apocalipse, escrevendo o Apocalipse, né? Jesus aparece para ele e Jesus diz: essa palavra ela é pura e verdadeira. E ai daquele que acrescentar um J ou um tio, ou tirar um tio dessa palavra, o Senhor disse que imediatamente essa pessoa será lançada no lago de fogo. E as pessoas não têm prestado muita atenção nisso com relação à palavra de Deus. Então eu acho que a principal questão que a gente deve falar sobre a questão dos crentes de hoje é justamente essa questão da pureza da palavra de Deus. Eu acho que a mídia, a rede social hoje, o acesso que todos têm, dá a eles essa facilidade de também dar a sua opinião, de também expor os seus pensamentos, e às vezes isso confunde um pouco, porque às vezes a pessoa dá a sua opinião pessoal como se isso fosse Bíblia.
Como que se seguir a Deus é o que eu penso a respeito de seguir a Deus. E isso tem sido colocado não apenas na mídia, isso tem sido colocado nos púlpitos das igrejas, nos eventos evangélicos, quando as pessoas vêm e colocam a sua opinião pessoal a respeito do caminho. E isso é um problema, porque nós não fomos, em momento nenhum, autorizados ou chamados para opinar sobre a Bíblia. Deus nunca disse que a igreja teria que opinar sobre a Bíblia. O que você acha sobre o que está escrito? Não, não existe isso na Bíblia. O que você acha sobre o que está escrito? Na verdade, está escrito. Jesus, ao vencer a tentação contra o diabo, Jesus disse, mas também está escrito. E Satanás diz, não, mas está escrito. E Jesus diz, mas também está escrito. Então não era a opinião. Nem Jesus deu a sua opinião. Jesus não veio da opinião. Jesus não veio da sugestão às pessoas. E é isso que hoje em dia muitas pessoas estão confundindo. Como que se a igreja, os púlpitos, ou os ministros, ou os podcasts, ou a mídia social, viesse dar às pessoas uma sugestão de como buscar a Deus. E isso tem atrapalhado. E, como você disse, isso não é de hoje. Hoje ganha-se essa evidência maior com o advento das mídias sociais e a informação hoje está em todo lugar. Então, isso ganha mais visibilidade. Mas sempre existiu. Como também sempre existiu aqueles a quem lhes foram confiadas a palavra de Deus, e a gente precisa manter isso com fidelidade, pregar o evangelho com verdade, não querendo agradar a um ao outro, como o próprio apóstolo Paulo diz a mim, convém agradar a Deus e não aos homens. Por quê? Porque o apóstolo Paulo também já sentiu uma pressão em falar sugestivamente, né? Então, e isso não é evangelho. Né? Então a gente está aqui não para sugerir às pessoas o caminho. A gente está aqui para dizer o que a Bíblia diz a respeito do caminho, através do Evangelho. E talvez, assim, voltar, porque parece assim que tem feito ao contrário. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouvir, que a gente receber, a gente tem que filtrar isso através da luz da Bíblia, da palavra de Deus. Só que parece que acontece assim um pouco ao contrário. Quando a gente recebe, né, a palavra de Deus ali pura, verdadeira, ela nos transforma, ela muda tudo que há na gente. E principalmente, né, o homem interior ali. A gente sabe que nós temos a essência de Deus, mas existem também coisas que precisam ser transformadas, que vai ser tudo aquilo através da Bíblia. Então, o que vem de fora, a gente deve filtrar. Só que se nós temos a essência de Deus em nós, quando Ele nos usar como instrumento para, assim, poder falar a palavra, poder ensinar a palavra, a Bíblia fala o quê? Que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes que se separa a alma do espírito. Sim. Então, o que vem do espírito, na essência, ela tem que passar cortando. Ela não tem que ser filtrada pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, pelo que a gente pensa. Porque hoje igual eu falei, todo mundo quer falar, todo mundo quer ter uma opinião. Só que, por mais inteligente que você seja, por mais estudado, por mais intelecto que você possua, nunca vai ser páreo para a sabedoria de Deus. Porque ele não só dá a sabedoria, como ele também é a sabedoria. E eu acho assim que para você conseguir fazer essa separação, reconhecer isso, tem que ser aquele ditado famosinho, né? Você tem que calçar a sandália da humildade para conseguir assumir que não, por mais sábio que eu seja aqui no natural, eu nunca vou atingir a sabedoria de Deus, eu não vou ser páreo para ela. Né? É tão interessante você falar sobre isso, e algo que nós temos aprendido aqui como igreja, né? Que não é pela sabedoria humana, não é pelo conhecimento humano, mas é pela fé. E hoje nós vamos ver que o que está em jogo, principalmente nesses tempos, na verdade sempre foi, sempre existiu, nós vamos estar falando um pouco sobre isso, mas é a nossa fé que está em jogo. Para que a nossa fé não venha a ser abalada. Porque muitas vezes as pessoas, elas vêm até Cristo, elas confessam, né, Jesus como Salvador,
mas elas não mantêm isso pela fé. Elas não entregam a sua vida, elas apenas confessam, elas querem o nome. Nós vamos ver em Isaías, tem até uma passagem que o povo chega a dizer: olha, nós não queremos nos casar, nós só queremos o nome. Sim. Então nós vamos ver que lá atrás eles só queriam um nome. Hoje muitos, eles vêm para a igreja, né? E eles falam: não, eu aceitei a Jesus. Mas o estilo de vida deles não condiz com o estilo de vida que Cristo levou. Então, eles não entregaram na totalidade a vida deles, né? Então, nós temos visto, né, que tem também o espírito do engano. E nós precisamos perseverar até o final com aquela palavra que nós recebemos, porque muitas vezes, né, nós viemos para a casa do Senhor, nós aceitamos a Cristo, mas nós não damos o controle para Ele, nós não damos o governo. Nós falamos que aceitamos, mas nós continuamos decidindo o que nós vamos fazer com a nossa vida. E como você mencionou e nós temos falado, né, as pessoas, elas, mas eu acho que não precisa de tudo isso, mas eu acho que isso, né, o Senhor não se importa. Então, nós precisamos, principalmente nesse tempo, né, buscar a vontade de Deus. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, nós temos aprendido, a questão das leis do Senhor e as ordenanças do Senhor. Se nós analisarmos todas elas, nós vamos ver que todas elas, na verdade, elas não vêm apenas para nos impedir de fazer a nossa vontade, porque Deus quer nos controlar. As leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, é para que nós possamos conseguir manter o foco até o final. E dentro de tudo isso que a gente está falando, eu creio que nesses dias a gente tem que incentivar aquele que entrega a vida a Jesus, que ele morreu para si mesmo. Quem entrega a vida para Jesus morreu para si mesmo. Então, a Bíblia, ela não é uma sugestão de como você deve ser, fazer e viver. A Bíblia é uma ordenança. Sim. Então, essa coisa muito do eu acho, né, do achismo, isso tem danificado a fé de muitos. Porque as pessoas se sentem no direito dela adequar para ela Deus do jeito que ela quer. Ela adequar o caminho da cruz, o caminho da salvação, do jeito que ela acha. Então, as pessoas, a maioria das pessoas hoje, elas estão amoldando o caminho, elas estão tentando moldar o caminho de acordo com o que elas acham que elas suportam, ou com o que elas acham que isso dá para elas abrir mão, isso eu não quero abrir mão. Então, entra o querer do homem. E aí isso não é cristianismo, porque quando entra o querer do homem, isso é humanismo, isso aí já é outra disciplina, isso aí já é uma outra matéria. Cristianismo é você morrer para si mesmo, é você aceitar o que Deus está dizendo a respeito dele e a respeito de você e começar essa caminhada com Deus. Se houver uma genuína conversão, você se submete. Se não houver uma genuína conversão, você não se submete. Então, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, se eu questiono o querer de Deus para mim, a vontade de Deus para mim, isso é um alerta de que alguma coisa em mim ainda precisa morrer, que de fato eu ainda não estou completamente convertido, porque quando eu estou convertido, eu me submeto à palavra de Deus, ainda que isso venha doer. Até mesmo se alguém te exortar, a Bíblia fala isso muito, de exortar uns aos outros, né? Adverter, falar assim: olha, isso que você está fazendo não condiz com o que a Bíblia diz. Só que o que a gente escuta muito é: ninguém pode me julgar. Só que a Bíblia também não fala isso. Não, Até muito porque pelo quando, contrário. se eu tô te você está tendo uma atitude, uma ação, e eu falo: olha, isso que você tá fazendo não tá indo com o que a Bíblia diz. Aí entra o que o senhor falou, a humildade de poder receber aquilo. Até porque a gente sabe que, ok, você é salvo, né? Como convertido. Como que você sabe que você é convertido? A gente tá falando nisso agora.
é aquele que persevera na santificação. Sim. E aí entra nesse tópico de santificação. Uhum. Porque a santificação hoje tem sido baseada diante da opinião de cada um. Sim. Só que Sim. não é isso que a Bíblia nos ensina. Não. A santificação tem que ser baseada no que a Bíblia está dizendo. Exato. Né? E, na verdade, a santificação, ela é uma proteção. É Uhum. isso que nós precisamos entender. Porque servir a Cristo de verdade é morrer para si. E é todos os dias, até Cristo ser gerado em nós. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, né? Ele sempre, nas cartas dele, ele sempre está enfatizando isso. E uma outra coisa que nós falamos da fé, e nós temos visto nessa geração, as pessoas, quando elas começam a ir para a igreja, elas começam uma caminhada de fé, hoje em dia, o que elas começam a perguntar? Mas que curso que eu posso fazer para eu me desenvolver, para eu ser mais sábio, para eu ser mais inteligente, ou para eu ser um pastor? As pessoas, elas querem um manual humano, elas querem diplomas humanos. E se nós observarmos, né, a vida do apóstolo Paulo, ele abriu mão de tudo isso, ele abriu mão de tudo isso pela sabedoria de quem Cristo era. É claro, nós não somos contra. Se você pode, faça uma faculdade, faça um curso, mas o segredo para viver uma vida plena, para levar, né, para cumprir a carreira até o final, é o nascer de novo. Sim. Como que ele conseguiu? Yes. Porque eu pensei que quando o argumento acaba, que é através da Sim. palavra, Sim. ali sim entra o poder de Deus, que é Exatamente. manifesto através das nossas vidas. Exatamente. Então, assim, você pode ter o conhecimento, Sim. só que acima disso vem a autoridade de Deus na sua vida. Exatamente. Aquilo chega uma hora que você não vai conseguir ganhar alguém somente por argumentando, debatendo. Exato. Chega uma hora que você tem que demonstrar que o Espírito Santo está em você. Exatamente, porque se eu nascer de novo, aí sim eu vou viver uma vida no Espírito, uma vida plena. E isso é através da fé, através de um coração puro. Hoje em dia, por que eu vejo a dificuldade de uma conversão genuína? Porque hoje em dia, muitos de nós queremos ter razão. Nós queremos ter o nosso direito, aonde nós fomos chamados para abrir mão do nosso direito. Nós falamos de seguir a Cristo e nós, muitas vezes, queremos pegar partes da Bíblia e viver partes da Bíblia. Mas a Bíblia, ela é completa. Nós não podemos pegar um versículo isolado e fazer aquele versículo como um norte. E é isso que tem acontecido, né? Nós temos visto, as pessoas têm pegado versículos isolados e têm feito aquilo para elas poderem ter uma justificativa para o estilo de vida que elas estão vivendo. E uma das coisas que nós temos visto, né, em Deus, e se nós olharmos dentro da palavra de Deus, e essa tem sido a maior discussão nesses últimos tempos, né? Mas isso não pode, mas aquilo pode. Até mesmo aquilo, como o apóstolo Paulo fala, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós decidimos, né, que mesmo aquilo que talvez eu abro mão, para que Cristo seja gerado em nós, para viver uma vida em santificação. Nós vamos ver, falando sobre a palavra, que a gente fala que não é de hoje, é claro, a questão da mídia tem, né, alavancado um pouco mais esse engano, e enfim. Mas nós vamos ver lá atrás, nunca foi muitos, sempre foi poucos. Nós vamos ver no momento onde Israel estava todo perdido, eram poucos os profetas que se levantaram e foram usados por Deus. E desde aquela época, nós vamos ver dentro da palavra, muitos deles, quando a palavra de Deus era anunciada, e teve até um momento que eles oram e eles falam para Jeremias, depois nós vamos colocar no final do vídeo para as pessoas estarem conferindo. Eles falam, olha, Jeremias, ora ao Senhor e busca a Deus por nós e fala qual a direção que Deus quer que nós iremos fazer. Jeremias vai, então, Jeremias ora e Jeremias volta e dá uma sentença para eles. Eles ouvem a palavra e eles respondem: não, nós não vamos fazer
o que você está nos falando. Mas Jeremias fala, mas vocês não pediram para que eu orasse ao Senhor? Mas eles falaram, não, isso daí não vem de Deus. Então, desde lá de trás, nós vamos ver Isaías, quantas vezes aquele profeta ali, ele chorava, ele clamava ali a Deus e Deus falava com ele, você vai pregar a palavra e eles não vão te ouvir. Porque o coração estava obstinado. E quem quer isso hoje, né? Yes. Quem quer falar e não ser ouvido? Yes. Como que seria essa mensagem nos dias de hoje, né? Sim, sim, porque a gente tem muito aquele orgulho, a gente tem que ser ouvido. Muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje, eu creio em nome de Jesus, se elas abrirem o coração para realmente quererem saber a verdade, o Espírito Santo irá ministrar no coração delas. Porque nós temos vivido isso. Nós não queremos ter a nossa razão, mas nós queremos que o Espírito Santo tenha liberdade no coração das pessoas para transmitir a verdade. Porque Jesus, quando ele sobe, né, ao céu, ele fala que ele iria deixar o Espírito da verdade. Sim. E talvez nós vemos hoje e fala, mas por que as pessoas, elas não estão enxergando? Porque tem muitas coisas que é muito óbvia e as pessoas não estão vendo. Porque eles endureceram o coração. E a palavra de Deus fala que aqueles que endureceram o coração, o Senhor iria entregar eles aos seus próprios desejos. Mas isso é claro, o Espírito Santo ele vai falando, ele envia os profetas, ele envia pessoas, acontecem circunstâncias e as pessoas, elas não se rendem, elas não se convertem. Aí o Senhor, o próprio Deus iria entregar. Nós vamos ver também, né, no passado, várias situações aonde o próprio Deus, ele fala que ele iria permitir que um espírito de mentira enganasse aquela pessoa. Porque ela já tinha decidido no coração dela a não aceitar a verdade, e esse é um caminho muito perigoso que nós estamos vivendo. A dificuldade hoje, que eu creio que não é de hoje, né, uma dificuldade do ser humano, é de se submeter à vontade de Deus. Então a gente precisa pregar o evangelho como ele é. A gente não pode, como guardiões da palavra de Deus, a gente não pode facilitar o evangelho, facilitar o caminho. Como também a gente não pode endurecer e tornar o caminho mais difícil. Não é? A gente tem que pregar a palavra como ela é, sem se preocupar se vão ouvir ou deixar de ouvir, se vão aceitar ou deixar de aceitar, sem emitir a nossa opinião pessoal a respeito do Evangelho, porque nunca foi sobre nós e nunca será sobre nós. O Evangelho, ele é sobre um projeto de Deus que abrange o ser humano é o convidado. Então, você não pode achar que... E hoje o que eu vejo muito mais do que eu via antes, e eu tenho muitos anos de igreja, né? Eu cresci dentro da igreja. Então, assim, o que eu vejo mais do que eu via antes, o que eu vejo nos dias de hoje, são as pessoas afrontando não apenas a autoridade constituída por Deus, mas também afrontando a própria palavra de Deus. Sem entender que quando elas estão afrontando a palavra de Deus, elas estão afrontando o próprio Deus. E isso tem causado uma frustração e um desânimo muito forte. Por quê? Porque Deus abandona essa pessoa às suas próprias paixões. Deus abandona, está escrito em Romanos capítulo 1, que Deus deixa, é isso que você quer? Então, faça a sua escolha, porque você tem um livre-arbítrio. E aí o que vai acontecer é uma frustração. Só que a pessoa, ela tem uma vontade, essa vontade pessoal, fora da revelação e fora da palavra de Deus, isso vai se tornar tão pesado e tão difícil que vai se tornar exaustivo. E aí é onde vem a frustração, o desânimo, e aí é onde vem a pessoa querer abandonar a fé. Mas, na verdade, ela não está abandonando a fé. Porque se ela cresce, ela teria confiado desde o princípio. Então, às vezes a gente até usa erroneamente ou julga erroneamente. Tal pessoa abandonou a fé. Não, ela não abandonou a fé, porque ela não pode abandonar aquilo que ela nunca teve. Né? Então, às vezes a pessoa nunca teve essa fé. Porque se ela tiver essa fé, ela vai crer na palavra de Deus. Sim.
Então, o correto é, peraí, se eu sou livre para pensar, eu sou livre para sentir, mas se eu vou viver uma vida em santificação, eu vou condicionar o meu pensar, o meu desejo e a minha vontade ao que está escrito. Sim. Então eu vou para a palavra de Deus e eu procuro o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo, porque a Bíblia, ela é o manual, a gente costuma dizer, ela é o manual do fabricante, né? Deus nos criou, o Criador nos criou e deixou um manual de como viver uma vida plena na presença do Senhor. Então eu tenho que me lançar diante da palavra de Deus, buscar na palavra de Deus com a disposição de obedecer. O que acontece é, na grande maioria, o que eu tenho percebido isso como pastor, e isso é muito ruim, isso é muito, chega a ser triste, porque o que eu tenho observado nos últimos dias é que as pessoas elas buscam na Bíblia uma palavra que confirme a sua vontade pessoal. Sim. Quando vem alguém que diz, não, mas está escrito na Bíblia, assim, assim e assim e assim, e que é contrário ao que você está sentindo ou pensando ou até vivendo. As pessoas, então, elas procuram outros que concordam com ela. É por isso que, por exemplo, hoje nós vemos as pessoas vão criando raízes. É por isso que hoje é comum as pessoas elas mudarem de ministério, elas saírem de igreja, trocarem de igreja. E o que essas pessoas estão procurando ao trocarem tanto de igreja? Isso já mostra que elas não têm uma convicção pessoal. Isso mostra, isso é muito ruim. E a gente se candidata, inclusive, a receber essas pessoas. Não que a gente seja melhor do que os outros, não é nada disso. A gente se candidata a receber essas pessoas para tentar discipulá-las. Não é porque a nossa igreja ela é melhor do que a igreja do pastor fulano, do pastor ciclano. Não, não é isso. Mas a gente se candidata a discipular essas pessoas. Sim. Só que a pessoa que vem, ela tem que estar disposta a ser discipulada pela palavra de Deus. E aí é onde ela tem que entender a palavra perseverança. Porque as pessoas elas querem resultados práticos e elas querem resultados rápidos. Sim. Elas não querem perseverar até que aquela palavra gere nelas. Leva-se um tempo para essa palavra gerar, porque o Espírito de Deus tem que convencer essa pessoa através da palavra. Então Jesus diz, eu vou para o Pai. Quando eu for para o Pai, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo vai convencer as pessoas. Para isso, a gente tem que perseverar na palavra. Eu E ia tem- falar nisso, né? Que a Bíblia fala, né? Que no finais dos tempos as pessoas procurariam, né, palavras que fizessem cócegas nos seus ouvidos, né? E a gente vê isso muito nítido hoje, infelizmente. Mas como ministros da palavra, eu acho que também existe uma pressão muito grande, tipo assim, falando do lado de liderança, né? De manter uma mensagem que é infelizmente que a gente vê que agrade pessoas, né? Então, tipo assim, a necessidade da gente estar sempre indo na palavra para manter a verdadeira mensagem, né? Mantermos nós também, porque a gente é tendencioso, Yes. principalmente quando falando em liderança, de agradar pessoas. A gente quer pessoas do nosso lado, nós queremos pessoas curadas. Então, assim, qual é eu quero que você fale um pouco com a gente, né? Como nosso pastor também, né? Nós estamos na nossa mesa aqui com os nossos pastores, assim, como líderes nesses últimos, né? Nessa reta final que nós estamos aqui, como abafar essa exposição que a gente tem visto de mídia, da demanda de agradar pessoas e manter os olhos em Cristo, né? Como caminhar no meio disso tudo. Eu creio que, baseando, por exemplo, na vida cristã, Sim. né, baseando numa vida dedicada ao Evangelho, dedicada à obra do Senhor, baseado em tudo isso, eu digo que
o que vai fazer um crente se manter em Deus, eu creio que a principal coisa é a motivação do coração. Sim. Por que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Por que eu quero seguir o Evangelho? Então isso precisa ser perguntado com verdade. A pessoa tem que se perguntar isso. Peraí, o que eu estou fazendo dentro de uma igreja? Por que eu estou dentro da igreja? Por que um dia eu decidi que eu seria cristão? Eu acho que isso talvez foi uma mensagem que foi vendida errada por muitos anos. Porque a gente, né, que, principalmente assim, que viemos, né, de certos ensinos, denominações, é que, por exemplo, muitas pessoas vieram por causa de uma cura, muitas pessoas vêm através de uma bênção e querem esse resultado fácil, igual a Renata falou, né? Tipo assim, querem fazer um curso para receber algo rápido, não querem pagar o preço do que é receber isso. Faz sentido? Tipo, eu acho que é mais essa linha de pensamento que eu vim para receber uma bênção. Eu aceitei Jesus para viver bem. Não necessariamente para pagar o preço que ele pagou, né? Carregar a minha cruz e sabendo que a Bíblia fala que a recompensa disso tudo é uma vida eterna. Não é uma recompensa aqui na Terra. Será que esse é o foco que a igreja hoje precisa de shift, né? De olhos na terra, né? Bênçãos versus eternidade, né? Parece que o povo quer isso aqui agora. Né? E quando eu falo de motivação, é disso que eu estou falando. Então, eu sou de um tempo que os crentes, eles não estavam buscando a Deus por interesse pessoal. Sim. Eles buscavam a Deus porque entendia que Deus tinha um projeto de eternidade para eles. Então, eu me lembro de pessoas que já partiram para a glória, partiram para a eternidade, que eram pessoas extremamente simples, mas que tinham uma fé inabalável. Pessoas que às vezes nem tinham conhecimento profundo, mas que tinham uma fé e uma segurança em Deus muito grande. Essas pessoas, elas tinham uma qualidade de vida maravilhosa, porque a sua alma não fica apreensiva acerca das coisas, ela não, dessa terra, não fica apreensiva acerca de pessoas, mas elas têm um alvo. E elas têm um alvo que é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala tanto sobre este alvo. E eu creio que hoje a grande questão é o alvo. Por que você serve a Cristo? Por que você entregou a sua vida para Jesus? As pessoas estão pensando muito pouco em eternidade. E o nosso desafio como líderes, como pastores, é ministrar a palavra de Deus, sempre puxando para esse foco. Eternidade. Mas as pessoas querem o aqui e agora. Elas querem se dar bem agora, elas querem ficar conhecidas, elas querem ficar famosas, elas querem ter dinheiro, elas querem não passar por provações, e a gente lê na palavra de Deus que, irmãos, tende por grande gozo passardes por tribulação, sabendo que a prova da vossa fé, ela vai gerar em vocês perseverança. Perseverança para quê? Para alcançar um alvo. E hoje é Deus me livre de passar qualquer luta, né? De ter qualquer 7 passos pra obstáculo. não lutar. Essa é boa. É tão interessante você falar isso, que nós vamos ver dentro da palavra de Deus que a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias. Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Essa questão da motivação, ela é tão séria, porque hoje uma das coisas que nós temos visto, né, mais agora, muitas pessoas, elas querem se tornar líderes, elas querem se tornar pastor e fazem cursos para ser pastor. Eu acredito que é chamado, não é um curso. Eu creio que é vocação. E aí muitas dessas pessoas, não a maioria, mas muitas dessas, elas querem ser encaixado em algum lugar, né, de evidência, porque na verdade ser pastor é um trabalho árduo. Quem realmente é um pastor de verdade não é
fama, mas como hoje em dia muitos têm feito, né, desse título como uma fama, como alguém para se sobressair, as pessoas, muitas que foram abandonadas, rejeitadas, elas veem uma oportunidade de provar o quanto elas são boas, o quanto elas são amadas, o quanto elas são escolhidas. Então, nós precisamos ser sinceros com a nossa conversão. Nós aceitamos Cristo por quê? Nós o amamos de Sim. verdade? Porque hoje em dia nós falamos, eu te amo, mas será que esse te amo é eu te amo mesmo? Nós vamos ver também a falta de temor. Uhum. Por que tem se alastrado tanto, cada vez mais, o pecado? As pessoas, elas sobem nos altares da igreja. Muitas, não são todas, claro. Glória a Deus, como você mencionou, tem os remanescentes, né? Mas muitas delas, elas continuam uma vida em pecado. Elas continuam fazendo, né, o que elas faziam antes de aceitar a Cristo. Então, nós precisamos analisar a motivação do nosso coração. Nós precisamos de Cristo porque nós precisamos da salvação. Porque nós teremos uma vida eterna. É claro, glória a Deus que quando Ele nos alcança, Ele transforma a nossa vida, né? Tanto aqui na terra, mas o alvo não é aqui na terra, o alvo é no céu. Então nós precisamos analisar por que, né? Nós até ouvimos uma vez, por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aonde eu estou? Qual a motivação do meu coração? Que nem você mencionou, de pessoas que vivem trocando de lugares. Isso daí é tão sério porque nós temos visto muitas vezes os filhos dessas famílias estão crescendo de uma forma aonde imagina a mente dessas crianças que futuramente crescerão, Serão os líderes. serão né? os líderes Serão os futuros confusos, líderes. porque uma hora tá numa igreja que tá ministrando uma coisa. Aí os pais não concordam e vão para uma outra igreja que vai ter algo mais leve. Aí, daqui a pouco, os pais estão fazendo coisas que até um tempo atrás eles falaram para os filhos que não era certo. Como que fica a cabeça, né, dos nossos filhos? E isso não preenche. A questão é, vai se deparar com um vazio. Só a palavra de Deus preenche. Yeah. E aí a gente, e aí vira esse loop contínuo, né? Esse looping contínuo, porque a pessoa continua vazia, Sim. não preenche, gera uma frustração tremenda, porque ela ainda não se entregou. O que faz nós perseverarmos na fé é a certeza da entrega. Sim. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho uma certeza de eternidade. E é essa certeza de eternidade que não me faz continuar a busca. A busca terminou. Yeah. Entendeu? A busca por Deus terminou, porque eu encontrei. É como Jesus disse para aquela mulher, a samaritana, à beira do poço: a água que eu te der, nunca mais você terá sede, você tornará a ter sede. E ela diz: me dá dessa água para eu não voltar a tirar no poço. Ela não entende muito bem o que Jesus está dizendo para ela ali em João capítulo 4, né? Evangelho de João capítulo 4. E Jesus diz: porque que essa água vai saciar. Sim. Então, quando você entregou de verdade, a questão maior é a conversão genuína. E nós não podemos julgar quem converteu e quem não converteu. A gente está aqui dando um direcionamento baseado na palavra de Deus para essas pessoas. Só que quando eu me converto de verdade, quando eu entrego a minha vida para Jesus de verdade, a minha busca termina. Yes. E também você se encontra, você Sim. encontra ali a sua identidade. Sim. Eu acho que E é falta disso, né? A busca termina. Yeah. E a falta de identidade no meio dos cristãos tem feito eles Sim. buscarem o que eles querem ouvir. Aham. Yes. Tem colocado as igrejas em rivalidade. Por quê? Porque ali eu tô elegendo um líder que ele vai falar o que eu quero ouvir. Sim. Então, Sim. na minha igreja eu não posso beber, na sua você pode. Na Yeah. sua você pode fazer tatuagem, na minha eu não posso. Então, e aquilo ali fugindo
do propósito principal da igreja, que é santificação, Uhum. porque mesmo que cada igreja tenha um propósito, Sim, existem muitas coisas em comum que a gente não pode tirar daquilo. Sim. exato. Então a gente começa a querer eleger esses líderes que vão falar pra gente o que a gente quer ouvir, Yes. né? Sim, e a base ela tem que ser a palavra, porque até Sim. quando vocês falando sobre a questão dos filhos, gente, vamos ler a Bíblia. A Yeah. Bíblia fala claramente, vamos lá ver os reis. E Sim. ele repetiu as obras do seu pai e caiu no mesmo pecado. Sim. Então, tipo assim, a gente vê a necessidade hoje da palavra pura, de um Sim. evangelho puro, sem mistura. Sim. E isso parece que é tão complicado, Sim. mas na verdade é muito mais simples do que só que requer uma busca, requer Sim. uma entrega, requer você, né? Igual você falou, você buscar a intenção do seu coração e se expor diante de um Deus. A gente vê assim, desde lá do começo, Deus Sim. querendo se relacionar com o povo, mas as pessoas sempre buscando, tipo assim, parece que fugir da verdade de quem elas são, Sim. como se Deus fosse matá-las, né? Mas realmente ele mata a nossa carne, mas para algo eterno, né? Então, Sim, assim, existe sim. uma mistura muito grande hoje que causa com que as pessoas parece que a Bíblia a gente pega versículos E esse tipo é o- assim, é não o- vive a verdade. Mas essa questão, ela é gerada por uma insatisfação. Sim. E aí essa insatisfação, ela vai continuar até que a pessoa, de fato, entregue a sua vida a Cristo. Sim. Até que realmente ela venha nascer de novo, É. né? Porque tem até uma coisa que eu gostaria que você explicasse, que muitas pessoas, elas confundem convicção com obstinação. Aham. Porque muitas pessoas, elas pensam que são convictas, Sim. mas elas estão obstinadas. É. Na verdade, a perseverança e a convicção, elas são completamente diferentes de obstinação. Uma pessoa obstinada, se a gente pegasse agora um dicionário e fôssemos ver o significado de obstinação. Obstinação é alguém que está buscando por todo e qualquer meio, não importa o preço, cumprir o desejo do seu coração. Isso é obstinação. Se a pessoa vier obstinada para cumprir a sua vontade, o desejo do seu coração em Cristo, usando a Bíblia, ela vai viver uma eterna frustração. Porque não cabe obstinação na Bíblia. Sim. Porque a Bíblia vai confrontar a minha vontade. Aí ela já mata a motivação de um coração obstinado. Então, agora, o que é convicção e o que é você ter essa persistência em Deus, né? É você ter essa permanência em Deus. É quando você descobriu qual é a vontade de Deus para você. Vontade de Deus, não a sua vontade para Sim. você. E aí você vai permanecer, você vai perseverar até que Cristo seja gerado em vós, como disse o apóstolo Paulo. Por esta causa eu me ponho de joelhos até que Cristo seja gerado em vós. Por quê? Eu saí de um lugar onde eu estava vivendo para mim mesmo, onde eu estava querendo realizar a minha própria vontade, e agora eu vou realizar a vontade de Deus. Então, ao encontrar Deus, a minha busca termina, no sentido de encontrar Deus, e começa um trabalho de transformação. Né? Então, a busca por Deus termina porque eu encontrei Deus. Quando essa busca termina, então começa essa perseverança, porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Efésios 1:6. Então, essa obra do Espírito, ela continua acontecendo dentro de mim. Eu tenho que perseverar em
permitir o Espírito de Deus trabalhar em mim, agora, com a motivação correta. Sim. Por que eu quero que Deus me use? Por que eu quero ouvir a palavra de Deus? Um desses dias, até pregando na igreja, eu disse, a maior tentação de um pregador é trazer uma pregação nova para a igreja. Yeah. É falar alguma coisa que nenhum pastor nunca falou, que nenhum pregador nunca disse. A maior tentação de um pregador é falar algo que vai surpreender os ouvintes. Sim. E é por isso que nessa ânsia de surpreender os ouvintes que estão insatisfeitos com a sua vida cristã, que muita coisa tem sido misturada à palavra de Deus. Porque nessa ânsia de completar, de saciar a expectativa de algo novo. Quando, na verdade, o que vai tornar essa pessoa viver o novo de Deus e viver na novidade do Espírito é se essa pessoa nasceu de novo de verdade. Porque aquele que nasceu de novo vive em novidade de Espírito. A Bíblia diz vive em novidade de vida. Sim. Não em nova revelação. E aí a gente Sim. entra na cultura hoje do cancelamento e de você ser relevante ou não. Yeah. Então, o que acontece? Se eu estou ouvindo um pastor que ele não é conhecido, ele não tem fama, e ele me traz uma palavra. Mas aí vem outro que ele é famoso, que ele tem vários seguidores, e ele tem vários livros, e ele tem vários estudos, vídeos e tudo isso, né, na internet, na mídia. Então, ele passa a ser relevante. Sim. Então, assim, hoje as pessoas, elas podem até estar ouvindo dos dois lados. Olha, você está ouvindo a palavra verdadeira, genuína, Sim. mas tá esse aqui também te trazendo essa palavra. Então, o que elas preferem? Ok, você me falou isso, só que eu vou ouvir alguém que é relevante para mim. Por quê? Porque ele tem várias pessoas que o seguem, ele tem fama, ele tem um nome. Então, a gente começa, às vezes, a desprezar a Bíblia do jeito que ela é, e eu vou ouvir aquilo, a Bíblia, segundo a opinião de alguém. Por quê? Porque ele é alguém que está sendo relevante nessa cultura, né, de hoje. Hoje a gente escuta muitos adolescentes falar isso também, os mais jovens, né? Sim. Ah, ele é relevante porque ele tem vários seguidores. Sim. Ou se você não é, você falou algo que não encaixa no trend, né? Na novidade Sim. que eu quero viver hoje, então você vai ser cancelado, Sim. né? Sim. É tão interessante você falar isso, que é um exemplo, né, que eu sempre falo com as mulheres e sempre tenho falado aqui na igreja. Vamos fazer uma análise da vida de Salomão. Imagina vocês hoje tendo um rei sendo governado por um homem como Salomão. A Bíblia fala que a sabedoria que havia nele, nenhum outro homem terá. Ele fez coisa gloriosa. Ele construiu o templo, né? E glória a Deus por isso. Nós não vamos descartar todas as boas obras maravilhosas que Deus usou ele para fazer. Mas nós vamos ver o final da vida de Salomão, o mesmo que construiu um templo para Deus, foi o mesmo que construiu um templo para um demônio. Então, se a pessoa ela não tiver uma intimidade com a palavra, e aí o Salomão deixou aquele templo, eles estavam indo naquele templo, eles estavam levando os filhos para ser queimado em praças públicas. Então o relacionamento deles estava com o homem, não com Deus. Então nós precisamos urgentemente ter um relacionamento com Deus. E mesmo no meio daquele contexto, passaram-se anos, Deus levanta homens, como Jeremias, como Isaías. Então nós vamos ver, pera um pouquinho. Então aqueles homens estavam ligados no Espírito, porque nós vamos ver o povo todo perdido, e com certeza devia ter um pouco mais do que eles, mas eram poucos que são relatados na Bíblia. Mas eles estavam com conexão, senão eles não poderiam achar normal. Não, mas todo mundo está fazendo, foi Salomão que construiu. E aí tem a ver com o que você falou, fama, nome, posição. Hoje, no caso, talvez a pessoa vai olhar, não, peraí, deixa eu ver quem é o mais famoso. Deixa eu ver quem que tem mais seguidores. Então, esse que é o mais famoso, que tem mais seguidores, é o que está certo. Em vez de nós colocarmos, né, a nossa convicção, a nossa esperança no manual, na Bíblia. Peraí, Deus,
O que o Senhor realmente pensa de tudo isso que está acontecendo, que nem nós temos falado tantas outras coisas que nós temos como igreja ministrado, a questão da bebida, a questão de realmente não se igualar igual a todo mundo. Nós não vamos entrar no mérito aqui se pode ou não pode tatuagem, tantas outras coisas. A questão é, não convém. Sim. Nós somos de Cristo, nós somos diferente. O povo de Deus, ele tem que ser diferente. Nós somos separados, nós não podemos nos parecer com todo mundo. Uhum. Esse é um dos maiores pontos. Ser separado. O que é ser santo? É ser separado. E eu acho que na própria palavra mesmo, tem, tipo assim, não condiz esse tipo de, né, igual a Temis estava falando, de líderes que, né, são relevantes ou não são relevantes, ou são, tipo assim, acaba que, né, o povo quer seguir a galera que tem mais, né, e likes ou seguidores, ou seja o que for. Mas se você for ver o evangelho, Jesus é totalmente o contrário do que está Sim. sendo vendido aí fora hoje. Yes. Então, assim, gente, é voltar à essência, Sim. é voltar à palavra. Sim. E todas essas coisas, tipo, a Bíblia fala que o nosso espírito, quer dizer, o Espírito de Deus em nós, ele vai nos direcionar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Sim, A sim. verdade é, as pessoas não querem, infelizmente. Sim, A sim. gente é... A história né? se repetindo, né? Yeah. O povo, assim, devia abrir a mente, né? Se você... Não, abrir a Bíblia, né? Abre a Bíblia, Eu tô gente. vendo lá, o povo no deserto fez com Moisés a mesma coisa. Não, vai você, e aí você fala o que a gente deve Yes. fazer. Aí hoje tem a mesma história. Não, vai você Exato. fala o que a gente deve ou não fazer. Isso eu posso, né? Isso eu não posso. Uhum. Só que aqui tem uma diferença. Vamos comparar, então, Moisés, que ele é intimidade profunda com Deus, Uhum. e vamos Hello. comparar os líderes de hoje. Exatamente. Você quer ouvir quem? Você quer ouvir ali alguém que tem a palavra verdadeira, ou você está querendo ouvir o que o seu coração está querendo receber? Uhum. Porque a Bíblia também fala isso, a gente mencionou que em Judas, que fala Sim. que esses trariam palavras, né, seriam arrogantes, trariam as palavras que você queria ouvir para poder adular você por interesse. Sim. Exato. Então, qual é o interesse desses líderes, desses coaches que têm trazido palavras, atraído multidão para eles? Outro dia nós falamos sobre algo, né? Eles estão enriquecendo Sim. materialmente enquanto eles estão nos empobrecendo espiritualmente. Uau. Porque eles estão Yeah. arrancando da Sim. gente algo material, querendo que nossa mente seja no natural. Sim. Qual que é o propósito da igreja? A gente não vai ficar aqui. Yes. Exato. Na verdade, falando dessa questão de obstinação, de fama, de exercer a sua vontade própria, eu me lembro agora de um texto que está em 1 Reis, capítulo 16, quando a Bíblia nos relata a história de um rei chamado Ioel. Ele é o cara que restaura, que reconstrói Jericó. O Senhor manda derrubar Jericó. As muralhas de Jericó, através de Josué, elas são derribadas de forma extraordinariamente sobrenatural, e a gente, quando é criança, aprende isso na escolinha, né? Vamos com Josué lutar em Jericó e dar 7 voltas e as muralhas cairão e tal. Quando as muralhas caíram, a Bíblia diz no capítulo 16 de Josué, se não me foge a memória agora, ou 18 de Josué, a Bíblia diz assim, que Deus disse, olha, nunca mais eu quero que ergam as muralhas de Jericó, nem edifiquem Jericó. Porque quem edificar Jericó, ou quem tentar edificar Jericó, quando colocar a fundação nessas muralhas, o seu filho mais velho morrerá. E quando colocar, e se insistir, e terminar e colocar as portas, ao colocar as portas, o seu filho mais moço morrerá. A Bíblia diz que esse Ioel, ele diz, eu vou fazer. Então,
alguém diz, não, mas está escrito que maldito o cara que reedificar Jericó. E ele diz, qual é a cidade mais famosa, do feito mais famoso que aconteceu aqui? É Jericó, cara. Então eu vou botar o meu nome na história. E ele foi lá e colocou os alicerces nas muralhas. Quando ele colocou os alicerces nas muralhas, o seu filho primogênito morreu. Aí, ao invés dele parar, que diz, puxa vida, será que essa palavra é verdadeira mesmo? A profecia é verdadeira? Ele diz, não, eu vou terminar. E ele foi até o final e ele terminou e o seu filho mais moço morreu. Quando ele colocou os portões, o filho mais novo morreu. Então, assim, as pessoas não estão diferentes hoje. Não. Está escrito, elas sabem que está escrito, mas elas continuam fazendo, não importa. Não, peraí, se está escrito que vai morrer o mais velho, que vai morrer o mais novo, mas também está escrito então que esse cara vai conseguir construir. Uau. Estão dispostos a fazer qualquer coisa. Então, eles estão dispostos por obstinação do coração. Então, por exemplo, quando você fala sobre essa questão de adquirir riquezas, é possível adquirir riquezas. Só que a que preço? Exato. O que eu estou deixando de ganhar? O que eu estou perdendo com tudo isso? Para onde tudo isso está me levando? Então, o que eu preciso entender é, eu estou caminhando para fazer a vontade de Deus, porque eu estou voltando para casa. Amém. Eu entreguei a minha vida para Jesus e eu prossigo para o alvo de alcançar a vida eterna. Meu alvo não é outra coisa. Se durante a caminhada eu tiver algum bônus, aleluia, glória a Deus, que bom. Mas e se eu não tiver? Então eu vou deixar de servir a Deus porque eu não ganhei o que todo mundo está ganhando nessa vida? Ainda existe, né, alguns de nós que querem as coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E é tão interessante isso, porque se nós observarmos, né, a palavra de Deus, como nós temos falado, nada é novo. Então, por que as pessoas repetem? Porque volta naquilo de seguir a obstinação do coração. Dentro desse mesmo tópico aí que você falou, nós vamos ver a história lá de Samuel. Samuel, ele vai com essa queixa para Deus. Ele vai e ele tá triste ali, que ele fala para Deus que o povo tava rejeitando, né? A palavra rejeitando, e Deus, o que Deus fala para ele? Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Sim. Deus, ele tinha decidido, né, e escolhido ele ser o nosso rei, um rei invisível. Só que os homens, eles sempre quiseram algo visível. Eles sempre quiseram algo para mostrar. E aí que volta a questão da motivação do coração. Se Deus, ele está querendo ser o seu rei, nós já sabemos os feitos do Senhor. Por que eu preciso de alguém invisível? Porque era a queixa deles. Não, mas as outras nações, elas têm um rei. Sim. Aí, olha o mais louco. Samuel, ele vai e ele fala, ele chora para Deus e Deus dá essa resposta. Aí Deus fala para eles que sim, eu vou dar o rei que eles querem. Mas ele lança uma sentença para o povo. Se eles, assim, se eles tivessem aceitado aquele rei, e ele fala, ok, eu vou providenciar um rei para você, só que os seus filhos vão ser levados como escravo, e vai uma sentença terrível, depois a gente coloca os textos aqui embaixo. O que eles falam? Sim, nós queremos. Como assim? E muitos, né, porque nós, glória a Deus, o Senhor tem mostrado, e Davi fala sobre isso, não é questão de arrogância, porque nós também temos que saber quem nós somos e aquilo que nós carregamos. Davi teve vários momentos que ele fala, Senhor, me julga segundo a retidão do meu coração. Então nós vamos ver, muitos leem essa história, acham um absurdo e fazem a mesma coisa. Estão trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Então,
desde que o homem, né, o pecado entrou na terra, a semente ela foi comprometida. E a única chance realmente de uma mudança e uma plenitude é esse nascer de novo. E você falou agora do Davi, né? Voltando à questão da perseverança. A gente vai ver que ele sempre, né, buscava Deus. Você vai ver ele nos Salmos, vários salmos maravilhosos que ele fala, né, Senhor, o bem conhecido, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. A gente vê que hoje a necessidade da igreja, da gente como Sim. corpo de Cristo, voltar a essa a autoanálise, né? Uma Sim. análise não auto, mas mediante a palavra de Deus Sim. para permanecermos. Porque na Sim. medida que as coisas estão caminhando, parece que as vozes, né, igual você falou, ela tem tentado abafar a verdade. No Judas, lá ele fala, batalhem pela sua fé. Existe uma necessidade de a gente permanecer exposto, né, pedindo a Deus que para que sonde o nosso coração e batalhar pela nossa fé. Então, assim, voltando lá ao que nós falamos com você, né, no começo ali, de a igreja, tipo assim, como líderes, o que nós fazemos, né, para permanecermos em dias igual esses, né? Como essa constante exposição, porque a gente falou da gente crer que existem aqueles que mantêm a santidade, mas os santos também eles são tentados. Sim. E eu acho Sim. que é uma coisa que as pessoas talvez muitas vezes né, confundem e falam assim, mas sou tentado, tá? Mas tem como permanecer em santidade mesmo no meio disso tudo. Deixa eu responder antes de você. Sim. E eu creio que vocês também têm essa resposta. Yeah. Por quê? Nós falamos dele que nasceu num lar cristão, né? Que nunca se desviou do caminho do Senhor, glória a Deus. Que durante a caminhada, muitos que caminhou junto com ele, caiu, pastores que caíram, mas ele permaneceu. Mas nós que estamos aqui também, nós viemos de uma outra realidade. Yeah. Nós viemos, eu costumo dizer, não é do mundo, nós viemos do submundo. E no nosso caso, nós vamos ver que nós não conseguiríamos nos converter em qualquer outro lugar que não fosse a palavra de verdade, ou qualquer outro lugar que se parecesse com o mundo. Porque eu sempre falo, só quem conheceu Satanás de perto consegue valorizar o tanto que Deus é bom. Yeah. E quantas de nós, né, que viemos da onde nós viemos, de um dia nós teremos, né, a oportunidade de um outro podcast, nós estarmos falando sobre essa conversão, mas nós temos visto que o segredo é nós não fugirmos do lugar do confronto. Sim. É nós, mesmo diante daquilo que nós sentimos, uma coisa que nós sempre falamos agora, especificamente como igreja e caminhando junto, nós sempre falamos, não importa se o seu sentimento está, né, diante da palavra, você é confrontada, o segredo é nós permanecer, né? Nós permanecermos nessa palavra, Yes. nós não fugirmos do processo. Sim. Tudo volta para Cristo, Yeah. tudo volta para a palavra, tudo volta para o propósito, para a motivação do coração. E uma das coisas assim que chega muitas vezes a nos levar para a oração quase que desesperadora, para uma oração quase que desesperada, né? O quanto que as pessoas se afastam de Deus por parecerem não entenderem para onde elas estão indo. Por parecerem não compreenderem a razão por entregar a sua vida para Jesus. A razão de buscar a face de Deus, a razão de ler a Bíblia, de andar pela Bíblia, de buscar a santificação. Então, as pessoas, elas se sentem como algumas pessoas, né? A gente não pode generalizar, mas muitas pessoas se sentem, elas andam durante um tempo comportados e daqui a pouco você vê que a pessoa meio que se revolta, né? É como que se a pessoa ela se rebelasse, né? E na verdade, essa rebelião sempre esteve ali, porque na verdade você vai, o que eu posso observar
ao longo da caminhada com Cristo é que as pessoas, como você mencionou, que caíram ao longo do caminhar, pessoas que abandonaram a fé ao longo da caminhada, elas sempre estavam questionando as Escrituras. Uau. Nossa, eu ia O falar tempo isso agora. todo. É uma tentação, se você parar para pensar. A tentação que é toda vez que você coloca a palavra em dúvida a palavra de Deus. Aham. Isso Sim. abre muitas portas. É. Portas pro pecado. Porque assim, eu tô falando de questionar a Bíblia. Eu não tô falando de ser desafiado por ela, porque nós sempre somos. Porque às vezes você lê e você diz, meu Deus, como é que eu vou colocar isso em prática? Sim. Mas você não está questionando o Isso. colocar em prática. Aham. Yeah. Você está dizendo como Como que colocar, faz? É. como fazer isso, Yeah. né? Então, sim, mas como, né? E a maioria das pessoas que eu vi caindo ao longo da caminhada será? Uhum. Será que Adicionou precisa? o tio. É, será que precisa de tudo isso? Yeah. Será que tem que ser dessa forma? Uhum. Mas isso era Antigo Testamento. E quando é no Novo Testamento? Não, mas isso foi para a igreja primitiva. Nunca é para a gente, nunca é para a nossa época, nunca é para o nosso caminhar. Então, essas particularidades eu vi em muitas pessoas. E isso é muito triste, porque a gente que prega o Evangelho, que a motivação também de pregar o Evangelho é eu quero que você vá morar no céu, e não é outra, não é outra motivação, você fica desesperado em ver as pessoas caminharem para o inferno. Literalmente. Só que hoje em dia a coisa está tão de um jeito que se você chegar numa pessoa e disser assim, olha, você está caminhando para o inferno, a pessoa ela pega raiva de você. Yes. E a primeira coisa é, você está me julgando, quem você pensa que você é, está querendo ser melhor do que eu, está se julgando melhor do que eu. Muitas vezes as pessoas saem da igreja e elas dizem, aquele povo lá tem um grupinho que acha que só eles são santos, tem um grupinho que acha que só eles vão para o céu, e na verdade não é isso. Então a gente precisa se colocar diante de Deus no sentido de eu quero ir para os céus. Amém. Yeah. Ponto. Se alguém está do meu lado e essa pessoa está me chamando para ir para o céu, olha isso. Essa pessoa está dizendo, não faz isso que você vai para o inferno, e eu estou querendo achar que essa pessoa está se julgando melhor do que eu. Essa pessoa quer me ajudar, ela é meu amiga, essa pessoa é minha amiga. Essa pessoa, ela quer me ajudar a alcançar a eternidade, que é o alvo maior, nada mais importa. Nada mais interessa. Não interessa a questão de aceitação. Eu não sou aceito. Jesus disse, o mundo vai te odiar. Yes. Yeah. Pronto. Ponto, yeah. Em João, Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus está orando ao Pai, diz assim, Senhor, o mundo vai odiá-los como o mundo me odeia. Yeah. Porque a minha palavra está neles. Olha a diferença. Yes. Porque a minha palavra está neles. Então, quando eu me converto de verdade, a palavra de Deus, ela está em mim. E aí, a gente passa a provocar muita gente. Sim. A gente passa a provocar muita gente. E aí, a gente também tem que manter o senso de humildade, Sim. não levar para o lado pessoal, como Deus disse para o Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. E por isso que eles estão elegendo um rei. E Samuel entendeu isso e nunca saiu da presença de Deus. Samuel continuou, mesmo com Saul, mesmo com Davi, não importa. Ele continuou sendo homem de Deus, fazendo a obra que Deus havia confiado na mão dele, pregando a palavra de Deus do jeito que era para ser pregada. Então, a perseverança, ela está justamente em não querer impressionar ninguém, que é outra tentação horrível, querer impressionar pessoas. Tem gente que vai até além, quer impressionar Deus. Isso. Né? Vou surpreender a Deus. E é um problema. Quando as pessoas querem surpreender a Deus, a primeira coisa que elas fazem... Ela acaba surpreendida. Sempre, né? As pessoas, quando elas querem surpreender a Deus, a primeira coisa que elas fazem é ignorar a sua própria humanidade. Então, elas querem surpreender a Deus e elas acabam
ignorando a sua própria humanidade. Sim. E isso faz com que as pessoas também se desviem, porque daí elas entram para o caminho do farisaísmo. Porque daí elas começam a dizer algo que elas não vivem. Yes. Porque elas também não suportam a própria humanidade. Como a Raquel acabou de falar, a gente é tentado todo o tempo. Sim. Yeah. Na caminhada, a gente e Jesus em tudo foi tentado, diz a Bíblia, e em nada pecou. Sim. Então a nossa humanidade, quando a Bíblia diz que nós sermos tentados, é a humanidade sendo colocada à prova. Sim. Sim. E a minha humanidade é colocada à prova como? Pelo meu querer, pela minha vontade e pela minha necessidade. Quando Jesus foi tentado Sim. no deserto, o Satanás encontrou ali um momento apropriado para tentar Jesus, Sim. não dentro de uma vontade, mas dentro de uma necessidade de Jesus. Porque a Bíblia diz, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. Yes. Então ele teve uma necessidade de comer. Satanás veio então tentando Jesus na sua necessidade. Então Uau. até nas nossas necessidades. O problema é, hoje em dia as pessoas não querem passar necessidade, seja ela qual for. E por isso elas negociam o que quer que seja. O importante é que tenha pão. Yeah. E é nisso aonde está sendo distorcida a palavra de Deus. É nisso que a palavra de Deus está sendo distorcida. Porque as pessoas, elas não querem passar por necessidade. Elas não querem mais ser tentadas. E existem pessoas que, por não quererem suportar a tentação, elas estão cedendo à tentação e distorcendo a palavra como se Deus estivesse aceitando aquilo, como se está ok. Ele entende, Deus entende que eu estou passando por essa necessidade. Deus entende que eu não fui capaz de suportar. E quando nós olhamos para Jesus, não, Deus não entende. Invalidando, é como se eu estivesse invalidando aquilo que Jesus passou. Porque a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, na sua humanidade, para que Sim. ele pudesse socorrer a gente que clamasse por ele. Na nossa Exatamente. humanidade. Tudo aquilo. Yes. Exato. Yes. E igual o que o senhor tá falando, até se a gente for ler no livro de Hebreus, que veio aqui na minha mente agora, Aham. o que estava acontecendo com eles? O escritor estava também avisando a eles, advertendo que, olha, se vocês quiserem voltar para o caminho da onde vocês vieram, esse é um caminho de frieza espiritual. Vocês vão se perder no caminho. É. Então, continua com seu foco ali em Jesus e continua perseverando na fé, porque a recompensa vai chegar e não volta atrás. Yes. Yes. E foi exatamente escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, que Paulo fala sobre a perseverança, Yes. a prova da vossa fé. Ele diz, olha, vocês vão ser provados no que vocês estão crendo. Sim. Vocês vão ser desafiados pela letra. Yes. Uau. Yes. Uau. Vocês vão ser desafiados pela É letra. o que estamos vendo hoje. Aham. Yes. E lembrando que a letra mata e o espírito vivifica. Yes. Então vocês vão ser desafiados pela letra com vãs filosofias. Uau. E hoje em dia, o que a gente muito está vendo, que eu não via quando na minha infância, na minha adolescência e até na minha juventude, eu não via nos púlpitos a enxurrada de filosofia que está vindo para os púlpitos. Eu até ouvi um pastor dizendo esses dias uma coisa muito interessante. Eles trocaram Abraão por Platão. Uau. Yeah. E é tão interessante você falar isso, porque voltando a falar em propósito como igreja e identidade, nós temos visto, né, nesses últimos tempos, a igreja querendo se modernizar e trazendo literalmente para os cultos dos jovens, dos adolescentes, uma cópia do que é feito no mundo. E aí vem a questão, o que é se modernizar? O que é se modernizar? Exato, porque a gente vê muito, e nós como igreja, né, a gente tem um fluxo de pessoas muito grande que passaram no nosso caminho. Se nós não tivéssemos identidade, acabaríamos cedendo. Muitos, né, eles querem vir e dar a opinião deles. Mas como nós sempre falamos, nós temos uma visão, que é a visão da Bíblia. Não é a minha visão, a visão Bíblia, né? é a Nós temos Bíblia. a Bíblia. E muitas vezes as pessoas vêm, não, mas olha, para o culto dos jovens tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós vamos ver o modelo do culto é único. Então, como nós falamos da última vez também, se
eles crescerem dentro da palavra, é a palavra que vai firmar eles. Quantas, a gente vê muitos testemunhos de jovens que hoje são líderes de jovens, já ouvi pessoas que falavam assim, nossa, a minha mãe me levava para o culto de oração. E eu acabei me convertendo num culto de oração, né? Jovens e crianças que iam para a igreja no culto das senhoras e tava lá. Então, esses pregadores, né, que muitos que têm sido usados por Deus com uma palavra pura, eles se converteram nesses tipos de culto. nesses E por que ambientes. agora nós precisamos criar um outro ambiente? Você falou de Samuel e, nossa, eu lembrei aqui agora também. Deus não descarta a experiência. Sim. Quando o Samuel era menino, que Deus começou a chamar ele correu lá para Eli, aí chamou de novo, ele correu lá. Ele era o jovem, né, que ouviu a palavra de Deus. Mas quem que discerniu, quem que ensinou para ele o que ele estava ouvindo? O Foi velho. Eli, foi um Yeah. velho. Então, assim, Exato. não é porque, né, a igreja está modernizando, né, igual o senhor diz, o que é esse modernizar, que Deus começou a descartar a experiência. Porque Exato. existem princípios, né? E é isso Sim. que eu acho que muitas vezes, para modernizar, as pessoas estão descartando os princípios. Sim. É tipo assim, parece que virou uma mistura. Não, Sim. homens não discernem o que é o princípio, o que é você, talvez, fazer uma coisa diferente. Essa é a Sim, diferença sim. entre, né, o que a gente está vendo de fazer esse diferente por quê e para quê? Right. Motivação de Exato. novo. Sempre nós vamos voltar pro mesmo princípio. Sim. Sim. Por que isso? Exato. Porque você faz o que você faz dessa maneira. Aham. A gente até ouviu algo outro dia, né? Que os jovens, né? Os novos convertidos não vão vir procurar a igreja. Eles vão vir procurar Jesus. Quem que desconectou Jesus da igreja? Exatamente. Em que momento? Exatamente. Aham. E quando nós falamos essa questão também de jovens, as pessoas já vão para um outro extremo. Claro, hoje nós temos, e graças a Deus, né, nós temos aqui Ministério dos Jovens, dos Adolescentes, que eles estão tendo ali, né, momentos Deus. gloriosos com Deus. Tem um momento deles que eles também saem, né, e estão ali com uma palavra que eles entendem. Mas o modelo do culto não pode ser alterado. Nós podemos, sim, fazer com que eles estejam com mais jovens, mais adolescentes, falando na língua dele, mas a mesma palavra. Que a palavra não se altera. E é tão interessante quando você fala de modelo de culto, o que as pessoas já pensam? Liturgia do culto. Exato. E não é isso. Sim. É discernir também o tempo que a Aham. gente está vivendo. Yeah. Igual você falou aí agora, um modelo de culto. Aham. O tempo que a gente está vivendo hoje, por exemplo, eu não vou ensinar para minha filha de 9 e 10 anos que, né, sou uma florzinha de Jesus. Não. Sim. Hoje, na semana passada mesmo, eu tive uma conversa com a minha de 9 anos, que ela estava falando de Jesus, de algo de Deus na escola, e os amiguinhos estavam ficando com raiva dela. Aham. E eu tive que falar isso para ela. Olha, todo mundo, várias pessoas vão te odiar por causa de Jesus. Sim. Só que você não pode deixar de falar, você não pode deixar de advertir, você continua falando. Você vai ter alguns que vão te ouvir, vão receber, mas você vai ter mais ainda maioria, daqueles né? que Sim. vão te odiar. Sim. Mas você tem que perseverar, continua nessa linha. E já preparando... Assista nosso yes, podcast. yes. E já preparando eles desde pequeno que a perseguição Yeah. virá. E que eles Yeah. são separados. Na Sim. definição, Aham. né, da palavra de santo, que você é separado. Você é diferente. Yeah. Não Sim. queira que você achar que você vai agradar todo mundo, porque essa não é a sua vida, esse não é o seu propósito. Sim. E como igreja, a gente vive na palavra, vive a palavra na palavra. Quando vier o fim e está próximo, o anticristo, ele vai confrontar a igreja. E quando ele confrontar essa igreja, ele vai confrontar o quê? A coisa tá indo de tal modo que, se continuasse, porque não vai, porque a Bíblia diz que o futuro da igreja é glorioso, isso me Amém. dá esperança, me enche de esperança e de certeza, mas se continuasse assim, o anticristo ia confrontar o quê? Confrontar para eles serem crentes? Uhum. Tipo assim, ia confrontar a igreja para a igreja ser crente, porque
se continuar fora da palavra, o anticristo não tem o que contestar. Uhum. Ele já ganhou o argumento. Então, dentro de tudo isso, a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem pessoas convertidas de verdade, guardiões da palavra de Deus, por causa de um projeto espiritual e não um projeto humano. Não é um projeto de tempos e épocas. Não é um projeto de modernismo de tempos e épocas, porque o rei Salomão, ele diz uma coisa em Provérbios muito interessante: não há nada novo debaixo do sol. Aquilo que está acontecendo hoje, um dia já aconteceu. Sim. Né? Então, quando nós falamos de modernismo na igreja, e isso mexe com a liturgia do culto, isso mexe com a forma de cultuar a Deus, isso não é modernização. Isso não é modernização. Isso, na verdade, o apóstolo Pedro usa de uma forma um tanto quanto bem peculiar ao Pedro, né? De uma forma muito grosseira. O apóstolo Pedro diz assim, não, na verdade, o que voltam a praticar, estando dentro da igreja, voltam a praticar aquilo que eles praticavam no mundo, nele se cumpre tal provérbio. A porca voltou a revolver-se na lama e o cachorro voltou a comer o próprio vômito. Uau. Olha que forma menos moderna de evangelizar, né? Mas é a verdade. Então, Pedro sabia do que ele estava falando e direcionando a igreja. Não volta para os rudimentos do mundo e tenta adaptar para a vida ficar mais colorida. Porque se você está... A falta que você está sentindo não é de diversão. Porque diversão você já tinha no mundo. Então você procurou Cristo porque aquilo do mundo não preencheu. Aí agora você está em Cristo e quer colocar o mundo porque você está ainda assim continua sentindo uma faltinha de alguma coisinha. Então não, a minha busca termina quando eu encontro Deus. Quando eu me entrego a Cristo e eu me entrego a Ele de verdade, a minha busca termina. O que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. Então você passa com convicção a viver aquilo, e você passa a cada dia mais buscar o aperfeiçoamento em Deus, você passa a cada dia mais querer a santificação do Espírito. E aí tem um outro detalhe, que quando você passa a viver essa vida de fé, de convicção, e na palavra de Deus e de santidade, o Espírito Santo começa a comunicar com o seu espírito. Sim. O que não faz quando você não está vivendo de verdade. Sim. E aí que entra a vida cristã de aparência. Sim. Que entra a vida cristã de faz de conta. Sim. O que leva as pessoas a uma frustração. Porque daí elas pensam assim, não, mas eu estou na igreja. Eu sou crente, mas Deus não fala comigo. Mas eu não vejo nada, eu não ouço nada. O Espírito de Deus não comunica com o meu espírito. E aí fica aquele vazio, e aquele vazio eterno, que é proposital de Deus colocado no homem, né? O homem tem um vazio eterno, proposital, que só pode ser preenchido pelo que é eterno. Sim. E o eterno é um só. E, na verdade, nós temos visto também, né, que hoje em dia se tornou muito banal na boca das pessoas falar em nome de Deus. Nós vemos hoje qualquer pessoa que está vivendo uma vida que não condiz com o Cristo, que na verdade são os anticristos, né, que não é apenas aquele que vai ser levantado nos finais dos tempos, mas aqueles que estão vivendo uma vida completamente desconectado de Cristo, estão dizendo em nome dele, estão se declarando como seguidor de Cristo. Nós vimos esses dias, não vou citar nome, mas pessoas que estão fazendo shows mundanos, literalmente, que se declarou esses dias que não é mais gospel, e
eu sigo a Cristo, eu estou andando com Cristo, Ele me conhece. Se não condiz com as Escrituras, não é seguidor de Cristo. É claro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele deu. Só que com Cristo nós precisamos renunciar, nós precisamos viver uma vida separada, senão essa vida de Cristo não irá se manifestar em nós. Então nós vamos ver, né, dentro disso, principalmente agora, porque nós estamos caminhando para a definição. Quem estiver vivendo uma vida religiosa será exposto. Por isso, o nosso conselho: viva uma vida de verdade. Se a sua verdade hoje é uma verdade que você está vivendo uma vida desconectado, então essa é a sua verdade, apresenta diante do Senhor que Ele transforma isso. Nós precisamos expor a nossa verdade. Sim. Agora, se nós estivermos vivendo uma vida religiosa de aparência, o Senhor irá expor a religiosidade. E lembra que nós estávamos falando sobre isso esses dias? Que o religioso, ele não acha que ele é religioso, né? Então, ele acaba chamando quem está vivendo em liberdade como sendo religioso. Quem vive em santidade, não foi isso? Foi. Não, a gente estava falando sobre o religioso, na verdade, é aquele que vive uma vida de aparência e acha que o outro que está vivendo uma vida de entrega é que é o religioso. Né? E é como... As pessoas usam muitas palavras sem saber o que elas significam, na verdade. Né? É como... Esses dias eu ouvi alguém dizer, é legalista, né? E você diz assim, e o que é legalismo para você? Né? Porque se o legalismo é você querer impor a sua lei. Sim. E não alguém que está vivendo a verdade, vivendo a palavra e querendo expor a verdade e expor a palavra. O legalista, ele é alguém que quer impor. E quer legalizar o pecado, né? Sim. Então, mas alguém que está pregando o evangelho não é uma imposição. Sim. Ele é oferecido. Sim. Né? Então, o evangelho é oferecido e nós precisamos continuar oferecendo a palavra do jeito que ela é, sem nos preocupar. Sem nos preocupar se multidões estão fazendo de outro jeito, se pessoas que são consideradas, né, ou eleitas pela mídia como relevantes fazem, né? Nós precisamos continuar olhando para Cristo, olhando para a palavra de Deus, permanecendo fiel às Escrituras. Sim. O apóstolo Paulo diz uma coisa maravilhosa a respeito da palavra, a respeito do evangelho. Ele diz assim, se alguém vos pregar um outro evangelho, que seja diferente ao evangelho de Cristo, ainda que seja um anjo, tenha esse evangelho por anátema, por impuro, por imundo. Porque o evangelho só é um. É o que Cristo ensinou. Então, inclusive, quando Cristo aparece, quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, ele sempre repete uma frase do Apocalipse, do primeiro capítulo ao último capítulo do Apocalipse, ele sempre repete uma frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito de Deus continua falando. As igrejas precisam ouvir. O povo de Deus precisa ouvir. E dentro disso que você falou, das igrejas que João escreve, né, para 7 igrejas, nós vamos ver que dessas 7, somente 2 teve aprovação. As 5, nós vamos ver obras, nós vamos ver fé, nós vamos ver até perseverança. Mas nós vamos ver que ele sempre, no meio, ele vai falar, mas eu tenho contra vós. Então, nós precisamos entender e precisamos fazer sempre uma análise e buscar em Deus, análise pessoal entre eu e Deus, né? Buscando se realmente não é viver uma vida com culpa, pelo contrário. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, buscar em Cristo se nós estamos agradando a Cristo.
Então, nós precisamos sempre ter em mente e buscar de coração, Senhor, me mostra, abre os meus olhos, né, diante de uma palavra que nós temos trazido e que temos vivido também, colocar essa palavra à prova. O Senhor fala para fazer prova dele. É claro que é dentro de um outro contexto, mas isso pode ser em todas as áreas da nossa vida. A gente fazer prova de Deus e falar, se Deus fez com tantos outros, e nós temos vários exemplos, né, de homens que foram transformados, por que com nós seria diferente? Sim. Então, que nós venhamos viver uma vida no Espírito, de verdade, não uma vida religiosa, porque a vida religiosa, ela não preenche, mas somente quem tem um relacionamento com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma pessoa, Yes. e ele está disponível, né? Yes. E perseverar com uma vida em santidade, né? Sim. Porque a Bíblia diz que sem santidade Sim. ninguém verá a Deus, Sim, né? sim. Eu quero só... Perseverar sem santidade é obstinação. Yes. Eu quero só deixar uma palavra aqui, de tantas que a gente falou, de Mateus 13. Olha que tremendo que diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, eles ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter, e eu os curaria. Uau. Essa palavra, porque eles se tornaram com um coração insensível. Então, se quem está nos ouvindo precisa de uma cura, precisa de uma libertação em qualquer área, é ouvir com um coração sensível, que o Senhor abrirá os ouvidos. E a gente encerra assim, né? Mentes libertas através da Bíblia. Amém. Até Glória a a Deus. próxima. Até a próxima.